Imagine estar no coração do campo de batalha, cercado por milhares de inimigos. O caos toma conta, tiros cruzam o ar, mas um único disparo vindo de longe é o suficiente para acelerar o destino de um soldado. Agora, imagine que o dedo por trás desse gatilho pertence a uma jovem mulher, cuja presença era tão temida que seu nome virou uma lenda: Ludmila Pavlichenko, a Lady da Morte. Hoje, vamos mergulhar profundamente na trajetória de Ludmila, uma estudante que trocou os livros por um rifle, tornando-se uma das maiores franco-atiradoras de todos os tempos. Em seu currículo de guerra estão mais de 300 abates confirmados. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Ludmila Mikhailovna Pavlichenko nasceu em 12 de julho de 1916, na pequena cidade de Biletsekma, na Ucrânia, então parte do Império Russo. Criada em uma família de classe trabalhadora, Ludmila cresceu em um ambiente de valores sólidos, marcado pela disciplina e o esforço. Sua mãe era professora, uma profissão muito respeitada na época, e seu pai trabalhava como funcionário público. Ambos valorizavam a educação e colocaram em Ludmila a ideia de que o conhecimento era uma arma tão poderosa quanto qualquer outra. Ainda na infância, Ludmila e sua família mudaram para Kiev, uma das cidades mais importantes da Ucrânia. Kiev era na época o centro cultural e educacional em expansão, com escolas bem estruturadas e clube para jovens. Foi nesse ambiente vibrante que Ludmila começou a construir sua identidade. Durante a adolescência, ela foi descrita como energética, competitiva e determinada, diferente de muitas garotas da época. Ludmila recusava-se a se conformar com o papel tradicional reservado às mulheres. Ela gostava de desafios físicos e intelectuais, destacando-se tanto nos esportes quanto nos estudos. O interesse de Ludmila pelo tiro começou por acaso, quando aos 14 anos ela ingressou em um clube de tiro em Kiev. Inicialmente, ela participou apenas para provar a um amigo que poderia ser tão boa quanto ele no manejo de uma arma. No entanto, sua habilidade natural logo se destacou. Ela demonstrava uma mira precisa e, mais importante, uma paciência quase sobrenatural, qualidades essenciais para um franco-atirador. Essas habilidades não passaram despercebidas e Ludmila começou a treinar regularmente. Na década de 1930, a União Soviética incentivava jovens a aprender habilidades militares básicas, como o tiro, através de programas de defesa civil. Essas políticas visavam preparar a população para possíveis conflitos em meio à crescente tensão. Apesar de sua dedicação ao tiro, o verdadeiro sonho de Ludmila era se tornar historiadora. Em 1937, ela ingressou na Universidade de Kiev, onde estudou história com um foco especial em arqueologia. Sua paixão por desenterrar os mistérios do passado era evidente, e ela dedicava-se incansavelmente aos estudos. Apesar de suas conquistas acadêmicas e atléticas, a vida de Ludmila parecia destinada a ser tranquila, com dias passados entre livros de história e sítios arqueológicos. Mas o destino tinha outros planos. Em junho de 1941, a Alemanha lança a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética em uma ofensiva avassaladora. Em questão de semanas, cidades inteiras foram devastadas e milhões de soviéticos foram convocados para lutar pela sobrevivência da nação. Em um mundo prestes a ser consumido pela guerra, essa jovem estudante com uma mira impecável encontraria seu verdadeiro chamado. Entre o peso da história e a iminência do conflito, Ludmila Pavlichenko estava prestes a deixar sua marca, não em livros, mas em campo de batalha, onde cada disparo contaria uma história. Com a Operação Barbarossa, o mundo se preparava para o cataclismo da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, até então em uma frágil paz, seria envolvida de maneira brutal pelo avanço implacável das forças alemãs. O cenário era devastador. As cidades soviéticas, uma após a outra, caíam nas mãos do exército alemão. Ludmila Pavlichenko não estava preocupada com a guerra quando o conflito começou. Ela tinha seus próprios planos. Era uma jovem comum, com sonhos e esperanças típicas de qualquer estudante universitário. Mas a guerra logo interromperia sua vida tranquila. Aos 24 anos, ela se alistou no Exército Vermelho, mas, ao contrário do que muitos imaginam, seu caminho não foi tão fácil. Inicialmente, Pavlichenko não entrou diretamente para a linha de combate. Ela começou sua carreira militar como uma simples aspirante a soldado, como qualquer outra, mas sua habilidade com rifle era excepcional. No início, ela se viu diante de uma série de desafios imprevistos. Primeiramente, havia o preconceito de muitos soldados que achavam que uma mulher não era capaz de lutar de igual para igual com eles.
Ludmila, porém, sabia que a guerra não daria espaço para a discriminação. Ela queria provar que com disciplina e habilidade era tão capaz quanto qualquer outro soldado. Isso a tornava, muitas vezes, uma figura solitária no quartel. O treinamento de franco-atiradores, onde ela se destacaria futuramente, foi uma dura experiência. No campo de treinamento, o foco estava no disparo preciso e no uso do rifle Machine Gun, mas os recursos eram escassos e a infraestrutura de treinamento era precária. Os instrutores muitas vezes tinham pouca experiência prática em combate real. Não havia munição suficiente para treinar constantemente e as condições do terreno eram adversas, com falta de abrigo e constante exposição ao clima. Em vez de campos de treinamento bem preparados, Ludmila e seus colegas enfrentavam campos de batalha improvisados, muitas vezes em condições extremas de frio e calor. Havia também o aspecto psicológico do treinamento. Ludmila foi submetida a situações de extrema pressão, como ficar em posições de tiro durante horas, com o risco constante de ser detectada pelo inimigo. Ao mesmo tempo, ela deveria aprender a sobreviver no campo, ser autossuficiente e continuar focada nas suas missões. O treinamento mental se tornava para ela tão importante quanto o treinamento físico, pois ela tinha que aprender a lidar com a pressão e com a ideia de que sua vida estava constantemente em risco. Em setembro de 1941, depois de um treinamento intensivo de apenas algumas semanas, Ludmila foi enviada para o fronte de Odessa, cidade portuária do sul da Ucrânia, onde os nazistas estavam tentando invadir a região. Com a chegada ao fronte, ela se viu face a face com o caos e a violência de uma guerra brutal. Não havia mais teorias, apenas a necessidade de ser rápida e precisa. Seu primeiro disparo real foi contra 2 oficiais nazistas a 400 metros de distância, e esse disparo inicial certeiro mudaria o curso da sua vida. Era o primeiro sinal de que ela não era mais estudante de história de Kiev. Ela se tornaria a Lady da Morte, uma das mais habilidosas e temidas franco-atiradoras da história. Durante o cerco de Odessa, Pavlyuchenko se tornou uma das primeiras franco-atiradoras a abater um número significativo de soldados inimigos. A guerra de trincheiras que se desenrolava na região foi implacável, mas Ludmila, com sua precisão e habilidade, conseguiu se destacar como uma das defensoras mais temidas pelos soldados alemães, que invadiam a cidade. Usando táticas de camuflagem e paciência, ela eliminava alvos à distância, muitas vezes sem ser vista, o que tornava a tarefa de localizar e neutralizar a franco-atiradora extremamente difícil. Mas o que realmente chamou a atenção foi sua capacidade de matar oficiais alemães e atiradores de elite com uma calma impressionante. Após o fim da defesa de Odessa, Pavlyuchenko foi enviado para a Batalha de Sevastopol, na Crimeia. Durante meses, as forças do eixo tentaram tomar o controle dessa cidade vital para a União Soviética, e Pavlyuchenko se provou essencial para a defesa. A batalha travada e o terreno devastado expôs Pavlyuchenko a situações extremas. Ela usava sua habilidade de camuflagem, se posicionando em locais de difícil acesso para garantir tiros certeiros. Em Sevastopol, Pavlyuchenko não apenas abateu soldados inimigos, mas fez da guerra de franco-atiradores uma arte, eliminando mais de 300 soldados romenos e alemães. Sua precisão se tornou lendária e logo sua fama se espalhou pelo Exército Vermelho e entre seus inimigos. Sua postura silenciosa e calculista sobreviveu até mesmo aos bombardeios constantes que atingiam a cidade. Ela foi ferida 3 vezes durante esse período, sofrendo concussões e outros danos. No entanto, sua determinação em não abandonar a linha de frente era inabalável. Cada vez que feriam, Ludmila voltava com a mesma ferocidade para o campo de batalha. A primeira vez que Pavlyuchenko foi ferida ocorreu durante a defesa de Odessa, no início de sua carreira como franco-atiradora. Ela estava posicionada em um ponto estratégico, a bater os soldados inimigos, quando foi atingida por um disparo de fuzil. O tiro causou uma ferida grave em seu ombro e ela foi evacuada do campo de batalha para tratamento. Esse ferimento, embora doloroso, não foi o suficiente para afastá-la por muito tempo. Ela passou por algumas semanas em recuperação, mas assim que pôde, pediu para voltar à linha de frente. Sua determinação era tão forte que, ao se recuperar, foi diretamente enviada para a Batalha de Sevastopol, sem hesitar. Em Sevastopol, durante a feroz batalha pela cidade, Pavlyuchenko enfrentou uma série de desafios físicos que marcaram sua trajetória. Em uma das ocasiões, uma explosão próxima à sua posição fez com que ela fosse gravemente ferida. Dessa vez, o ferimento foi ainda mais sério. Ela teve uma concussão cerebral e teve o rosto e a parte superior do corpo atingidos por fragmentos de estilhaços. Na terceira vez que foi ferida, um novo incidente a deixou ainda mais próxima de ser retirada do fronte.
Durante um ataque pesado, ela foi atingida diretamente na perna por uma bala de rifle. O ferimento era grave e exigiu cuidados médicos imediatos. Embora fosse evidente que ela deveria descansar por um tempo mais longo, Pavlichenko, com uma determinação quase inabalável, recusou a sugestão de ser transferido para um hospital distante e permaneceu na zona de guerra até a sua recuperação. Essa resistência e garra no campo de batalha forjou a alcunha que marcaria sua vida, e em meio à guerra e ao caos, nasceu a Lady da Morte. Após sua notável ascensão, com a eliminação de dezenas de soldados inimigos, os oficiais nazistas começaram a tomar medidas específicas para lidar com ela. Mensagens foram enviadas por rádio para as linhas de frente, oferecendo uma recompensa pela captura de Ludmila Pavlichenko, morta ou viva. Isso não apenas demonstrou o temor que ela gerava, mas também reforçou seu status de lenda. A recompensa oferecida para sua captura era um reflexo da eficácia e da precisão com que ela operava como franca atiradora. Após se tornar uma lenda no campo de batalha, o governo soviético reconheceu a importância de Ludmila Pavlichenko, não apenas como soldado, mas também como um símbolo de resistência. Sua imagem seria agora usada como instrumento de propaganda, não só para encorajar os soldados soviéticos, mas também para reforçar a moral da população civil e atrair apoio internacional para a causa soviética. O governo soviético sabia muito bem o poder da propaganda. A história de Ludmila foi cuidadosamente trabalhada para atrair tanto os soviéticos quanto os aliados. Ela se tornou uma espécie de símbolo da mulher moderna na frente de batalha, representando a bravura feminina na luta contra o fascismo. Por sua bravura e por sua habilidade como atiradora, ela foi incluída em pôsteres, cartazes e filmes de propaganda que exaltavam a força e o poder da mulher soviética, ao lado de outras figuras femininas de destaque da guerra. Mas não era só dentro da União Soviética que sua imagem era moldada. Seu sucesso também foi utilizado como ferramenta diplomática. Ela não só era uma figura de inspiração para o povo soviético, mas também passou a representar a solidariedade do povo soviético com os aliados. Em 1942, ela foi enviada para uma missão diplomática nos Estados Unidos, um movimento estratégico que uniu o poder da propaganda soviética e a necessidade de estreitar os laços com os aliados ocidentais. A visita de Pavlichenko aos Estados Unidos não foi apenas uma cortesia diplomática, mas uma verdadeira operação de propaganda cuidadosamente planejada. Ela foi a primeira mulher soviética a ser convidada para uma missão tão importante, e sua imagem foi amplamente divulgada pela imprensa americana. Mas o que deveria ser uma celebração da colaboração entre os aliados logo se tornou uma arena de polêmicas e tensões, refletindo a complexidade do momento histórico. Quando Pavlichenko chegou aos Estados Unidos, ela já era conhecida na União Soviética como uma das mais habilidosas franco-atiradoras da história, com mais de 300 soldados inimigos abatidos. A mídia americana a recebeu com entusiasmo, destacando sua coragem, habilidade e seu status como uma mulher que se destacava em um campo dominado por homens. Entretanto, a visita também revelou uma desconexão entre as expectativas da imprensa e a realidade do campo de batalha. Quando Pavlichenko foi questionado sobre o medo, ela respondeu com franqueza, dizendo que, como qualquer outro soldado, ela sentia medo, mas a missão e o dever para com sua pátria a faziam seguir em frente. A questão do medo foi uma das mais frequentes entre os jornalistas, que pareciam não entender a seriedade e a brutalidade da guerra, como se as experiências de Pavlichenko precisassem ser suavizadas. As perguntas também incluíam tópicos irrelevantes, como sua rotina pessoal, sua aparência e se ela usava maquiagem ou tinha tempo para hobbies, uma curiosidade que ignorava completamente a gravidade da situação em que ela estava inserida. Pavlichenko, com a mesma firmeza que demonstrava no campo de batalha, respondeu que, durante a guerra, não havia espaço para tais vaidades. Ela se dedicava à sua missão e à sua sobrevivência, e não à aparência ou atividades pessoais. Nesse contexto, ela popularizou a seguinte frase: "Visto meu uniforme com honra, nele ostenta a ordem de Lenin e já esteve coberto de sangue em batalha." Porém, a resposta mais marcante de Pavlichenko foi quando confrontado por um jornalista sobre o número de homens que abateu em suas missões, respondendo de forma simples e direta: "Homens? Não sei. Fascistas? 309. Com o fim da guerra, Pavlichenko retornou para a União Soviética, onde foi reconhecida pelos seus feitos extraordinários durante o conflito. Entre as várias condecorações que recebeu, a mais significativa foi a Ordem de Herói da União Soviética, uma das mais altas honrarias militares dada àqueles que demonstraram coragem excepcional durante a guerra. Ela foi uma das poucas mulheres a receber essa medalha, o que consolidou sua posição como um ícone de bravura feminina. Pavlichenko também foi condecorado com várias outras medalhas e prêmios, incluindo a Ordem de Lenin e a Medalha pela Defesa de Sevastopol.
em reconhecimento à sua contribuição direta para a defesa das cidades soviéticas. A nível internacional, ela também recebeu elogios e honrarias, como a Medalha de Ouro de Valor Militar dos Estados Unidos, refletindo sua grande importância não só para a União Soviética, mas também no cenário global. Pavlyuchenko concluiu seus estudos na Universidade de Kiev, onde se formou em História, mas sua transição para a vida civil não foi simples. Como muitos veteranos, Pavlyuchenko enfrentou o desafio de se encontrar em um mundo que ainda se reconstruía, longe das trincheiras e das operações militares. Ela passou a atuar como assistente de pesquisa no quartel-general da Marinha Soviética, trazendo todo o seu conhecimento técnico e experiência adquirida como franca-atiradora para o novo campo. Sua habilidade com o rifle e seu entendimento das estratégias de guerra não foram descartados. Ao contrário, foram canalizados para outras formas de serviço. Ela também se tornou uma presença ativa no Comitê Soviético de Veteranos de Guerra. Lá, Ludmila ajudou a organizar eventos e a apoiar outros veteranos, mantendo viva a memória dos sacrifícios feitos durante o conflito. Isso era particularmente importante em uma União Soviética que estava começando a lidar com o impacto psicológico e físico de um conflito devastador. Ela sabia que, embora as batalhas tivessem acabado, o trabalho de reconstrução e de reconhecimento das experiências dos soldados estava apenas começando. As condecorações que ela recebeu durante a guerra, como a Estrela de Herói da União Soviética e a Ordem da Revolução de Outubro, foram apenas uma parte do legado de Pavlyuchenko. Após a guerra, ela continuou a ser reverenciada como um símbolo de resistência e coragem. Sua história, mais do que apenas sua habilidade com o rifle, representava o espírito resiliente de milhões de mulheres e homens soviéticos que contribuíram para a vitória. Ludmila Pavlyuchenko faleceu em 1974, mas o seu legado permanece vivo até os dias atuais. Ela é lembrado não só como uma das maiores franco-atiradoras da história, mas também como uma mulher que desafiou os limites da guerra e da sociedade da sua época. Sua história continua sendo uma fonte de inspiração para mulheres em todo o mundo, especialmente para aquelas que se dedicam a carreiras militares ou enfrentam desafios imensos em tempos de guerra. Para mais vídeos como esse, curta, se inscreva no canal e compartilhe. E diga aqui nos comentários sugestões para vídeos futuros e o que você achou da história de hoje. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory!